Posso deixar, né? Eita, o que é isso? Riga, terapeuta de São Paulo, capital, proprietário do Instituto Sofia Riga, que fica aqui na Vila Prudente, Zona Leste, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias, como radiestesia cósmica, investigação inconsciente, reiki, shambhala, constelação familiar, reflexologia, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E agora vamos para as apresentações do Valdo Fausto de Araújo, grande irmão de jornada, o bruxo. Vamos lá, Valdo. Gratidão, Márcio. Gratidão pelo carinho, pela confiança, né? Pela parceria. Estou Valdo Fausto de Araújo, morando em Uberaba, onde trabalho como terapeuta espiritual, desenvolvendo as terapias da psicoterapia reencarnacionista, Barra-Axis, apometria, homeopatia, fitoterapia. Trabalho tanto em consultório quanto na casa espírita. Na casa espírita nós somos membros fundadores, estamos na presidência, e a casa chama Seva, com atendimentos às terça e quinta-feira presencial, e nos outros dias da semana, inclusive a terça e quinta, também à distância, através das redes sociais. Me formei como homeopata, já tenho, acredito que uns 17 anos por aí. Desde o início da formação, eu tenho praticado, e a minha vida, desde esse momento, eu procuro tratar, né, tudo o que acontece em mim e nas pessoas que estão à minha volta através da homeopatia. E, graças a Deus, temos tido assim, um excelente resultado. Acredito eu que seja também não só pelo poder que a homeopatia tem, mas muito mais pelo amparo espiritual que nós temos, que a casa tem, etc. É isso. Gratidão aí. Gratidão aos parentes, né? Ao meu irmão, acredito, meu irmão, ou então meu sobrinho, acredito que seja meu irmão. E o Zito Cross, que é meu primo que mora lá no Nordeste, né? Natal, Açu, por ali. Bom, sejam bem-vindos e que Jesus esteja conosco nesse instante e que possa estar iluminando a minha mente para que eu possa trazer para vocês o que mais existe de sagrado na homeopatia. Quando a gente fala de tratamento homeopático, a primeira preocupação que a gente tem que ter é o miasma em que a pessoa está vibrando, né? Me desculpem a voz, mas nós estamos aqui firmes. Então, por quê? Porque muitas vezes, você cuidando do miasma, você cuida da pessoa. Porque na homeopatia, a homeopatia não vê a doença. A homeopatia vê o doente. O que significa isso? Na homeopatia, a gente trata a pessoa, a gente não trata a doença. A pessoa chega com câncer, a gente não vai tratar o câncer, a gente vai tratar a pessoa que está com câncer. É diferente, é um ponto de vista diferente. Ou, em outras palavras, na homeopatia, a gente não trata sintomas, a gente trata a causa da doença. E aí, para tratar a causa, a gente precisa ter uma compreensão ampla da doença através dos miasmas. E não é uma coisa simples de ser explicada, não é uma coisa simples de ser entendida. Eu vou tentar trazer da forma mais clara possível, né, toda a fala. Também é um assunto bastante vasto. Eu não sei se eu vou conseguir estar trazendo para vocês todos os miasmas. Eu acredito, pela experiência que eu tenho, acredito que nessa live a gente consiga falar do miasma em si e, quem sabe, falar de Pissora.
que é o primeiro miasma, né? Mas então, só para lembrá-los, depois a gente vai esmiuçar isso na palestra, aqui na fala, na live, os miasmas que nós temos, de acordo com Samuel Hahnemann, que foi quem criou a homeopatia, nós temos o primeiro miasma, a psora, o segundo, psicose, o terceiro, luetismo. Então, na época de Hahnemann, era apenas esses 3 miasmas, que nós falamos de miasmas básicos. Só que o mundo evoluiu. E, juntamente com a evolução do mundo, as doenças também evoluíram. Foi cada vez mais surgindo doença mais complexa, né? Então, depois de Hahnemann, surgiu o tuberculinismo, miasma tuberculinismo. Só para o pessoal entendendo, Márcio, entendendo assim, tendo uma localização, eu vou voltar minha fala aqui um pouquinho. A psora, a doença mãe da psora, do miasma psora, a doença é a sarna. Então, quando o homem contraiu sarna pela primeira vez, a psora se instalou. Depois eu explico como é que ele adquiriu isso, né? Aí, essa sarna foi reprimida, ela foi suprimida através de medicamentos, né, sulfa e outros procedimentos. Aí gerou, reprimiu, guardou. Então, se guardou, cicotizou. Se cicotizou, surge o segundo miasma, que é o miasma da psicose. E a doença que trouxe esse miasma é a gonorreia. Aí a gonorreia, sendo suprimida através de medicamentos, tratamentos mal feitos, né? Surge a terceira doença, e junto com ela o terceiro miasma, que é o luetismo. Então, o luetismo surge com a sífilis. Então, primeiro, sarna, gonorreia, sífilis. E aí, a sífilis sendo suprimida, gerou o quarto miasma, que já é pós-Hahnemann, o miasma tuberculinismo. E a doença mãe desse miasma é a tuberculose. A tuberculose sendo suprimida, sendo guardada no nosso corpo, sendo recolhida, ela gera a quinta doença, que é uma doença mais grave, uma doença mais complicada. É o câncer. Então surge o miasma do cancerinismo. Aí, muitos tratamentos sendo feitos visando a cura do câncer, medicamentos pesados, acabou gerando um quinto miasma, que é o miasma do aiditismo. Então, o aiditismo, ele surgiu dentro dessa complexidade de adoecimento da humanidade. Ele surge no momento em que a AIDS aparece. E nós sabemos que no início a AIDS matou muita gente, como as outras doenças todas também mataram, né? Mas também sabemos que muita gente, tomando seus coquetéis, tomando vários medicamentos, suprimiram essa doença, suprimiram o AIDS. E aí o que aconteceu? Surge um quadro de doença agora muito mais grave do que a AIDS, que é o DGO. Então, esse DGO, que são as doenças degenerativas, enquadram-se aí o mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, aquela outra doença, Alzheimer. Então, essas doenças estão no topo do adoecimento. Então, nós falamos que o adoecimento ele ocorre da psora para o DGO. A cura das doenças ocorre
do DGO para a PSOE. Então seria mais ou menos assim. Para você adoecer, você sobe a escada dos miasmas. Para você curar a doença, você desce a escada do miasma, até chegar na psora, que é a doença mãe da humanidade. Certinho? É assim que funciona, então. Né? O adoecimento, você sobe a escada, e a cura, você desce a escada. E aí, por exemplo, chega uma pessoa com mal de Parkinson, a gente vai tratar essa pessoa. Então, só voltando aqui, né? Esses são os miasmas que nós temos hoje. Isso não significa que é estanque. Como eu disse no início, à medida que a humanidade evoluiu, junto com ela evoluíram as doenças. Então, hoje nós temos aí essas doenças mais graves, né, que são doenças degenerativas, que eu já citei quais são. Quais são, assim, citei 3 delas, são as mais comuns. Né? Outras doenças poderão vir no futuro e novos miasmas serem gerados. Tá? Bom, então vamos entender um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o que são esses miasmas, né? Onde é que começa toda essa história? Onde que começa... Onde começa a adoecer? Onde é que a pessoa... Onde é que a humanidade começou a adoecer? Essa era a grande dúvida do Hahnemann. E para quem não sabe, Hahnemann foi médico. Né? Médico que abdicou da profissão por não concordar a forma de tratamento que a medicina apregoava. Né? Ou seja, a medicina alopática, com todo respeito, e nós necessitamos dela, e eu costumo dizer que se Deus deu ao homem inteligência para inventar a medicina, com todo o seu aparato, é para ser usado. Né? E eu acho que o grande exemplo que a gente tem de tudo isso é o Chico Xavier. Chico Xavier, com todo o dom que ele tinha, ele se submetia ao tratamento da medicina da Terra. Então, isso não é para jogar fora, não é para a gente criticar, não é para a gente jogar pedra, não é isso. Tá? Eu venho falar aqui dos miasmas e da homeopatia como uma forma, uma outra forma de tratamento, que também funciona. Mas assim como na alopatia não funciona determinados tratamentos, 10% da população também não funciona com tratamento homeopático. Certo? Então, 90% funciona, 10% não funciona. Deve ter seus motivos, e nós aqui não vamos falar desses motivos. Mas o Hahnemann, então, ele tinha essa grande dúvida, né? Como é que adoece? Onde que está esse adoecimento? De tanto pesquisar, pensar, analisar, observar e estudar, o Hahnemann, nessa busca inconstante dele de encontrar uma cura, né? Uma cura que fosse rápida, suave e permanente, ele encontra um miasma. Então, miasma é a diátese, ou seja, é o terreno mórbido que predispõe o indivíduo à doença. Então, é o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, né, que é o nosso terreno. Uma vez que isso aqui não está bem cuidado, não está legal, não está vibrando numa faixa vibratória, vou falar de pelo menos 200 Hz, é querer muito vibrar em Hz, mas só para lembrar aqui, né, já que eu falei nisso, o vírus da AIDS, ele vibra em 5,5 Hz. Com 25 Hz ele morre. Então, se a gente vibrar acima de 25 Hz, 24 horas por dia, a gente não pega AIDS.
Perdão, a gente não pega o Covid. Por quê? Porque o vírus, ele, a 25 Hz, ele não suporta a vibração, ele morre. Então é só a gente elevar a nossa vibração que ele não pega, né? Se você pegou Covid é porque você baixou de 25 Hz. Bom. Uma pergunta, Ivaldo. Pode mandar uma pergunta? Sim. Vamos lá, pergunta da Lília. Bom dia. Significa que todos temos esses miasmas? Parabéns, Lília. Todos nós temos todos os miasmas. Nós que estamos hoje em Terra, temos todos esses miasmas que eu falei. Pissora, vou repetir aqui rapidinho. Pissora, ou seja, temos sarna energeticamente guardada no nosso corpo. Por isso que virou e mexeu, a gente aparece com coceiras no corpo, sem justificativa. É o miasma da pissora. Temos psicose. É muito comum, sobretudo depois de uma certa idade, começar a aparecer verrugas. A tal da resistência insulínica. Isso é psicose. É sinal de que a gente guardou coisas ao longo da vida. E quem de nós que não guardamos? Nós guardamos raiva, mágoa, rancor, tristeza, angústia, decepção. Todos nós geramos isso. Tá? Então temos a psicose. Depois, deixa eu voltar aqui, colocar no quadro, para mim não, porque eu sempre esqueço a sequência das doenças aqui. Aí logo em seguida, nós temos o luetismo, que veio lá da origem da sífilis. Os nossos antepassados, eles eram muito promíscuos, né? Sexualmente falando, e isso, esse miasma, né? Esta energia da sífilis está no nosso corpo. Muitas vezes nós temos questões degenerativas. Por exemplo, osteoporose, artrite, artrose, está degenerando o nosso osso. Isso aí é luetismo. O luetismo destrói o nosso corpo. As feridas. Quantas vezes ao longo da nossa vida aparecem feridas? Só que, Lília, o que acontece? Nós temos todos eles guardadinho, escondidinho lá dentro do nosso corpo. Num determinado momento ou outro da vida, um sobressai. Então, quando aquele sobressai, é onde você está vibrando. Por exemplo, você a vida inteira foi linda, maravilhosa, não teve nada. De repente apareceu um tumor no seio, maligno. Você está vibrando no cancerinismo. Aí, para tratar o seu tumor, precisa começar lá no cancerinismo, depois tratar o tuberculinismo, depois tratar o luetismo, depois tratar a psicose e depois tratar a pissora. A hora que no seu tratamento, a hora que chegou na pissora, você está curada. Tá? Isso demanda um tempo. Mas o pessoal fala, às vezes, tratamento de homeopatia é demorado. Não é, não. É demorado quando não é dado o medicamento certo. Quando você dá o medicamento certo, a dose certa, muitas vezes, numa primeira dose que a pessoa toma, ela já percebe diferença nos sintomas. Tá? Bom, aí o luetismo, vem o tuberculinismo. Todos nós temos tuberculinismo. Se a gente não tem ele energeticamente herdado por alguma doença de pulmão, né, que os nossos antepassados tiveram, nós vamos tê-lo nesta vida. Por quê? Nós virou e mexeu, nós gripamos. Então, toda vez que você gripa, você está vibrando numa faixa de tuberculinismo. Eu não gripo de jeito nenhum, é porque você não vibra no tuberculinismo. Então, todas as doenças, bronquite, asma, eu estou vibrando no tuberculinismo nesse momento, pós-Covid, né? Eu adquiri asma e bronquite. Então,
asma, bronquite, tuberculose, pneumonia, que mais? Gripe, resfriado, tudo isso é tuberculinismo. E nós temos isso ao longo da nossa vida, querendo ou não querendo, além do que a gente traz dos nossos antepassados, energeticamente falando. Eu estou falando de questão energética, tá? Os miasmas aqui é uma questão energética. Cancerinismo. Todos nós vibramos no cancerinismo. Quando a gente permite, eu estou falando permitir, né? Essa é uma forma de expressar. Quando o nosso organismo manifesta uma verruga, por exemplo, é cancerinismo. Há pessoas que têm coleção de verruga. Há pessoas que não têm coleção de verruga, mas têm coleção de um monte de pelotinhas do corpo, chamada de resistência insulínica. Certo? O aditismo, a mesma coisa que eu já expliquei as anteriores, e o DGO. Agora, lógico que você vai falar assim. Então você está falando que eu estou cultivando o mal de Alzheimer? Poderá estar ou não. Cada pessoa é uma pessoa. Vai depender do padrão vibratório, da vida vibratória que a pessoa leva ao longo da vida. Então, esses miasmas, eles vão ali, eles ficam brigando com o seu corpo. A hora que o seu corpo entra no padrão vibratório desorganizado, o miasma aparece e instala 2. Certinho? Espero que eu tenha respondido, Lilian. Se eu não respondi, pode questionar, pode continuar o questionamento. Tá? Então, o miasma, ele surge nesse momento, né? Nesse terreno mórbido. Aliás, miasma, ele vem da palavra pântano, terreno insalubre. Tá? Então, lá no dicionário do Aurélio, você encontra lá a definição de miasma da seguinte forma: emanação melitífica do solo, tida como causa de várias doenças endêmicas, influência deletéria, corrupção, podridão. Ipsilita é o que está lá no Aurélio. E automaticamente é o que está no nosso corpo. Se você adoeceu, é porque seu corpo está apodrecendo. É porque o seu corpo virou um pântano, virou um charco. E a gente já sabe que no pântano, no charco, ocorre um monte de reações químicas, putrefação, muitas vezes exala um odor que não é agradável. Né? Então, de acordo com Aurélio, o miasma é isso. E na homeopatia, né? O que é o miasma na homeopatia? Hoje nós temos a plena consciência de que a exposição aos níveis de toxinas está cada vez maior. Nós estamos, a cada dia que passa, para suprir a necessidade alimentar. A engenharia alimentícia tem inventado novos alimentos, tem encontrado novas formas de embalagem dos alimentos, isso para atender a demanda. Né? Então, por exemplo, alimentos acondicionados em plástico, a gente sabe que essa embalagem exposta ao sol, exposta ao frio, ela pode emanar alguma substância que vai contaminar o alimento. E a gente come esse alimento assim, deliciosamente. Eu falei, eu não sei se foi na live com você, Márcio, ou se foi em outra live que eu fiz. Né? São tantos que eu já não lembro mais. Mas eu falei sim. No ambiente nós temos 108 elementos químicos. As plantas escolhem 27 para comer. Nós não escolhemos o que comer. Então a gente chupa o picolé que veio embalado em um papel plástico.
a gente come o chocolate que vem embalado no papel plástico, a gente come um sorvete que veio num pote plástico, a gente toma um refrigerante, um suco que veio embalado no plástico e assim por diante. É por isso que há até, inclusive, uma campanha, né? Menos, como é a mesma campanha? Menos empacotados e mais... Descasque mais e abra menos. Ou seja, é descascar a verdura, descascar a fruta, comer mais natural. E ao invés de abrir a embalagem para poder comer o que foi condicionado. Há uma campanha, inclusive, forte em relação a isso, com todo sentido. Por outro lado, a gente respeita a posição da indústria. Ela está ali cumprindo o seu papel para atender a demanda, né? Por exemplo, hoje eu posso saborear uma tâmara, mas tâmara não é aqui de Uberaba, tâmara não é do Brasil. Para essa tâmara sair lá da Arábia Saudita, sei lá, e chegar aqui, ela passou por um processo de industrialização. Mas eu vou comer tâmara uma vez ou outra, não vou comer tâmara todos os dias, como eu como arroz e feijão, né? Ou como eu como os enlatados, os embutidos. Esse tipo de alimento é um alimento que nos traz doença. Já está provado isso. Mas a indústria é muito forte, né? O poder econômico é muito forte. E apesar de estar provado, apesar da ciência mostrar isso, a indústria ainda permanece, porque ela investe muito alto em propaganda, em lavagem cerebral na cabeça das pessoas, cada vez criando um sabor mais gostoso, mais apetitoso. Nós temos, inclusive, preguiça de mastigar. Quanto mais fácil for a mastigação do alimento, mais a gente está satisfeito com isso, né? Porque você não está tendo muita mão de obra. E aí você vai deixando também de exercitar a musculatura do rosto, e por aí fora vai. Bom, deixa eu voltar para cá, porque estão viagem da maionese, Marcos. Então, a homeopatia, né, nessa abordagem, como o organismo vai lidar com essas toxinas, é classificado pelo menos em 3 grupos, que são os miasmas de Hahnemann, conforme eu já disse. Então, é o miasma da psora, da psicose e do etismo, também chamado noético. E uma pessoa que às vezes vibra no miasma do etismo são normalmente aquelas pessoas que estão fora de órbita, o tempo inteiro. Aí você chama a pessoa, quem? Eu estou comigo, né? Então, essa pessoa, uma das características que pode indicar que ela está no luetismo é isso. Fora de órbita o tempo inteiro. Ela não faz parte desse mundo, né? Bom, então, como uma característica, né? Qual é a ação que caracteriza cada um desses miasmas? Para a psora, nós temos uma ação alérgica. Então, normalmente, toda alergia está linkada à psora. Então, a pessoa chega para mim com um quadro de alergia, eu já tenho que ficar atento que ela pode estar vibrando em um quadro de psora. Tá? A psicose, como é a ação da psicose, né? A psicose é a ação proliferativa. Então, são aquelas doenças, tipo assim, começou aqui, dali a pouco foi para o braço inteiro, foi para o corpo. Então, isso já é uma proliferação. O caso do câncer, por exemplo, né? O câncer que espalha, começou o tumor no pulmão, mas já está nos ossos, já está no cérebro, já está aqui, já está ali. Proliferou. Então, se proliferou, a pessoa está vibrando no cancerinismo? Está, porque a doença instalou. Mas ela também vibra na psicose, porque a doença dela está proliferando.
Se ela não tivesse psicose, a doença dela ficava restrita ali, tipo, apenas um tumor no pulmão. Tá? Aí, num quadro desse, em que a pessoa está vibrando em mais de um miasma, já é mais delicado o tratamento. Mas existe, tá? Existe com efeito positivo, com resultado positivo. E a sífilis já é destruição. Todos vocês devem se lembrar, já ouviu falar, já viu, que a sífilis é uma doença que quando ela sai para fora, ela sai na forma de ferida, inicialmente nos órgãos sexuais, né, na sífilis primária, e depois vem sífilis secundária, sífilis terciária. Aí na sífilis terciária a pessoa está perdendo pedaços. Quando eu estive na Índia, lá é muito comum, pelo menos na época que eu fui, era muito comum a gente encontrar pessoas com sífilis. Era assim, era assustador, porque muitas vezes a pessoa estava mostrando osso, e aquele pedaço de carne pendurada. Né? Tanto é que eu cheguei para muitos deles e perguntava, você é feliz? Eles olhavam no meu olho e falavam assim, yes, very good, muito, sou muito feliz, estou muito feliz. Aí eu falava, mesmo assim, com o seu corpo desse jeito, eles falavam assim, isso aqui é do corpo, isso aqui é da matéria, o meu espírito está bem. Isso é um nível de evolução espiritual muito grande, né? Nós aqui no Brasil, não sei se a gente lidaria dessa forma. Acredito que nem na rua a gente iria sair. Né? Lá na Índia não, é comum, eles saem, transitam, para poder medicar ou não, tá? Mas eles saem para as ruas. Bom, toma um pouquinho do meu chá. Valdo, a Lília está agradecendo pelos esclarecimentos. Gratidão nossa, espero que tenha sido contribuição. Onde que o miasma é formado? Os miasmas, eles seriam gerados pela sujeira encontrada nas cidades insalubres. Também por gases formados pela putrefação de cadáveres, tanto humano quanto de animal. Nós sabemos, e não só isso também, né? Aqui está se referindo a essa putrefação de cadáveres humanos que foi sepultado e tal. Ah, mas no que foi cremado? Ok, beleza. Não trouxe a exalação dos gases de putrefação, mas foi jogado na atmosfera os gases da incineração. É a mesma coisa. Né? Mas também o lixo. Hoje em dia a gente gera muito lixo orgânico e inorgânico. O lixo inorgânico vai demorar muito para se decompor, né? 700 anos, 1000 anos, 2000 anos, sei lá. Enquanto que o orgânico ele vai se decompor mais rapidamente. Então, esse orgânico, ao se decompor mais rapidamente, ele vai gerando esses gases que vão sendo lançados aí no ambiente e que a gente vai tendo contato com isso. Se a gente não tiver contato com esses gases a nível de inspiração, a gente vai ter a nível de pele, contato de pele. Ou, quem sabe, através da água que a gente ingere. Ou, quem sabe, através do alimento que a gente ingere. Então, isso é um quadro extremamente complexo que a gente precisa pensar muito profundamente para poder entender o que é esse miasma e como é que ele vai se moldando na nossa vida. Tá? Aí, o que seria essa teoria do miasma? Aí as pessoas podem pensar, mas então isso é muito novo, é graças ao advento da ciência, é graças à canalização da homeopatia pelo Samuel Hahnemann, há 200 e poucos anos e tal. Não, gente. Não. Isso já era falado muito antes de Cristo.
Então, há registros, em 2500 anos de Cristo, o médico grego chamado Hipócrates, muitos de nós já ouvimos falar dessa pessoa, desse ser que muito contribuiu com a ciência, que muito contribuiu com a filosofia, né? Hipócrates, 1500 anos, ele explicava o processo saúde-doença por meio do que ele chamou teoria dos miasmas, que dizia: as doenças são transmitidas pelo ar, água e outros locais insalubres. Ou seja, a água, o ar, a comida, né? O que você ingere via boca, o que você ingere via nariz, o que você ingere via olho, o que você ingere via ouvido, o que você ingere via pele, tudo isso provoca adoecimento. Nós não temos como estar livres disto. Não temos. Nós temos como melhorar o nosso quadro vibracional através de algumas atitudes que a gente toma no dia a dia para poder garantir um estado saudável para o nosso corpo. Exemplo, meditação é um caminho, é autoconhecimento, é caminhadas, prática de exercício físico. Isso ajuda o nosso corpo a manter o nosso corpo em alta vibração, em alta frequência e, consequentemente, a afastar as doenças. As doenças estão aqui, ó, pipocando. Eu estou aqui e as doenças estão vindo e batendo em mim, em toda a dimensão do meu corpo. Eu vou andando, eu vou trombando com essas doenças pelo caminho. Exemplo, Covid, né? Vamos pegar o Covid lá no início, que estava aquele terror. O mundo inteiro morrendo de medo, aquele desespero. Muita gente pegou Covid porque ficou com muito medo, ficou desesperado. Aí trouxe a doença, porque a doença já estava aqui. Mas se você estava com o seu organismo vibrando para cima, a doença não chegava em você. A hora que você deixou o seu organismo dar uma baixa da vibração, a doença chegou. Tá? Lembrando que a doença ela vem de fora para dentro. Ela não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então, primeiro nós vamos adoecer os nossos corpos sutis até chegar no corpo físico. Quando a doença chega no corpo físico, já é o último estágio dela. Né? E eu falei agora há pouco, vou repetir, o miasma, o pior do miasma, o miasma mais, não é o pior, perdão, usei o termo errado. O miasma que mais destrói, que mais desmancha o nosso corpo é o lués, ou luetismo, ou luese, ou sífilis. Porque esse miasma está ligado ao sífilis. Então, toda doença que vai destruindo o nosso corpo, ela está vibrando no luetismo. Artrose, artrite, ela vai destruindo os ossos. Osteoporose vai destruindo os ossos. Então, é um quadro de luetismo. Tá? Para o Hahnemann, né? O Hahnemann foi utilizado pelo Dr. Hahnemann para denominar uma perturbação dinâmica da força vital que predispõe o organismo para a doença. Então, esse é o conceito de miasma que o Dr. Hahnemann utilizou. É uma perturbação dinâmica da força vital. Ou seja, é uma perturbação que está em movimento. Lembra que eu falei que a gente precisa estar vibrando em alta? Exatamente para manter essa força vital em alta vibração. A hora que dá uma despencada, abre espaço, abre a porta
para a doença chegar. Tá? Então, o nosso organismo ele se dispõe a receber isso. E aí, por outro lado, me faz refletir aqui agora, que eu acho que é importante estar trazendo essa reflexão. A doença, ela não vem para nos punir. A doença vem para nos alertar. Então, por exemplo, eu estou com rouquidão. Essa rouquidão aqui é um alerta de que tem algo que eu estou fazendo que não está legal. De repente é alguma coisa que eu deixei de falar. Certo? E aí que gerou esse quadro desestabilizador no meu organismo. E aí, diante dessa fala toda, a gente agora pode dizer, conceituando miasma. Agora vamos chegar ao conceito de miasma mais amplo. Depois de toda essa fala que eu fiz. Né? Miasma é a contraparte energética negativa do princípio universal latente, automática, dotada de vontade própria, dotada de ação cristalizadora, que pela sua natureza se opõe à força criadora, agindo como mecanismo de regulação a doença propriamente dita. Então, esse é um conceito mais amplo do que seja miasma. Bom, embora os miasmas possam manifestar-se através de um agente infeccioso, a infecção propriamente dita não é um miasma. Então você pegou gripe, o vírus da gripe que te provocou a gripe, ele não é miasma. A gripe é um miasma. Tá? O miasma do tuberculinismo, por exemplo. Mas o vírus não é. Porque ainda que os organismos patogênicos possam ser eliminados ou suprimidos, lembrando que quando é que é uma doença suprimida? Quando nós éramos crianças, pegávamos cachumba, as nossas avós ficavam loucas, nossas mães. Pelo amor de Deus, fica quieto, faz repouso, porque senão essa doença vai ser reprimida. Porque senão essa doença vai ser suprimida. Vai ser reprimida como, mãe? Ela vai para o seu testículo, o seu testículo vai ficar desse tamanho. Ela vai para o seu ovário vai ficar desse tamanhozão. Então a gente morria de medo e ficava quieto. Né? Então isso é supressão. Pelo tratamento alopático, através do uso de antibióticos, a gente adora tomar o antibiótico. Também que a Anvisa, há algum tempo aí, colocou uma lei para regular isso. Você hoje em dia não toma antibiótico como se tomava antigamente. Há uma regulamentação, precisa de uma receita médica. Graças a Deus que a Anvisa tomou esse cuidado, que o brasileiro gosta de um antibiótico. E aí, toda vez que você toma um antibiótico, você está suprimindo a doença, ao invés de curar. E se você está suprimindo uma doença mais grave, vai vir depois. A gente vê aí agora, esse momento, a gente está vivendo o momento da varíola do macaco. Né? Além do Covid, vem a varíola do macaco. Será à toa que a varíola do macaco aparece agora, pós-Covid? Ou no meio do Covid? Será à toa? Não é, meus queridos. Tem um negócio por trás de tudo isso que está muito bem escondido e a gente não consegue perceber, porque a gente não quer perceber, porque a gente não quer enxergar. Né? Vacinas. Vacinas são altamente psicotizantes. Então, toda vez que você toma uma vacina, você está psicotizando. Você está guardando no seu organismo aquela
vibração. E vai guardar tanto, gente, é igual a bateria. Se você pega uma bateria e põe para carregar e só fica carregando, e não usa a energia dessa bateria, uma hora ela vai explodir por excesso de carga. Certo? É a mesma coisa do nosso corpo. Tem uma hora que o nosso corpo estoura, ele estoura de que forma? Doença. E aí pode ser uma doença simples, mas também pode ser uma doença muito grave. Tá? Então, esses medicamentos, eles vão suprimindo as doenças. E os traços energéticos sutis do agente infeccioso subsistem no nível oculto. Só o medicamento homeopático pode absorver essas energias sutis. Então, o que você precisa entender? Quando você toma um antibiótico, aquele antibiótico tem uma energia sutil que o seu corpo ganhou. Antes, o seu corpo não tinha. Seu corpo adquiriu a partir do antibiótico que você usou. E essa energia sutil, gente, vai ficar por aí. Tá? Ela vai ficar por aí. Por exemplo, de energia sutil, talvez fique mais claro. Quando você mantém relação sexual com uma única pessoa, a energia dessa pessoa que manteve relação sexual com você vai ficar entrelaçada no seu campo vibracional por 7 anos. Só para você ter uma ideia do que é esse campo sutil que a gente está falando, né? Agora, imagina aquela pessoa que mantém relação sexual com 2, com 3, com 4, com 5, numa mesma noite. Imagina, dá para imaginar como é que fica o campo vibracional dessa pessoa? Vira uma confusão, vira um peteco. A mesma coisa a gente faz quando nós adoecemos e vamos tomando os antibióticos, vamos tomando todos esses medicamentos que curam sintoma e não curam doença. Tá? A homeopatia, ela cura a doença. Por quê? Porque ela vai lá na origem da doença. E ela vai na origem de que forma? É a origem sutil. Ela vai energeticamente, porque a homeopatia é um medicamento energético, não é um medicamento químico. Essas energias associadas à doença são incorporadas no campo biomagnético do indivíduo. É tudo isso que eu estou falando aqui, né? E nos seus corpos sutis superiores. Os miasmas permanecem aí até que a sua toxicidade latente seja libertada a nível molecular, a nível celular, a nível atômico do corpo do indivíduo, onde as alterações destrutivas ou doenças se podem manifestar. Então, as doenças, a ação destrutiva, ela vai manifestar no meu corpo. E é o meu corpo que vai guardar energeticamente isso. Tá? No entanto, a doença que ocorre de forma retardada é diferente da que está associada ao agente patógeno original. Então, o que significa isso? A doença que você vai adquirir, né, visando o miasma, não tem a ver com o vírus. Exemplo, você teve gripe, aí você tomou medicamento. Ou você tomou até a vacina mesmo. Né? E aí, essa energia do medicamento que você tomou, ou até mesmo a energia da vacina que você tomou, fica no seu corpo. Aí vai ficar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns dias, alguns meses, algumas semanas. Aí, de repente, você aparece com uma tosse, que nada justifica a tosse.
Nada. Faz tudo quanto é exame, faz tudo quanto é... Como é que fala? É tudo quanto é exame mesmo, né? Consulta tudo quanto é especialista e fala para você, olha, organicamente você não tem nada. O médico foi bem claro, ele disse, organicamente, fisicamente, você não tem nada. Em outras palavras, o médico está dizendo, sai fora da minha alçada. E só faltava ele falar assim, procura um feiticeiro, um macumbeiro. Certo? Ele não vai falar isso, lógico, né? Porque a ética profissional dele não deixa. Mas quando ele disse, fisicamente você não tem nada, organicamente você não tem nada, e eu não sei te explicar o que é que você tem, o médico está dizendo isso, ele está falando assim, olha, eu sou doença energética. E para lidar com energia, foge da minha alçada, foge da minha competência. Vai procurar alguém que entenda disso. Então, por isso que muitas vezes, na casa espírita, a gente vê muito isso, né? A pessoa chega e fala assim, tem tantos anos que eu tenho essa doença, médico nenhum curou, eu vim aqui em um mês, eu curei. Não sei, pode ser uma forma de bajular você, bajular a sua casa, né? Quando isso acontece, eu fico de olho, eu fico com o olho aberto e o olho fechado, para poder entender isso. Se a doença foi curada por um tempo, se se a cura persiste por um tempo, aí eu falo, beleza, realmente foi curado. E normalmente quando a pessoa está em tratamento lá na nossa casa, fala, não, eu já curei. Normalmente eu ou o mentor fala para ela, mas seu tratamento não terminou. Por quê? Precisa consolidar essa cura, para ver se realmente curou. E aí, nesse caso, né, procurou tudo quanto é médico durante tantos anos, ou seja, uma doença crônica, e o miasma é tudo a ver com doença crônica, né? Aí procurou, não encontrou nenhuma solução, foi para a casa espírita e curou lá na casa espírita, né? Aí a pessoa fala, os espíritos me curaram, curaram mesmo. Por quê? Porque sua doença não estava a nível físico, ela estava a nível energético. E os espíritos atuam a nível energético e promovem a cura lá no nível energético. Se a cura ocorreu no nível energético, automaticamente ela ocorre no físico. Porque o físico é cópia imperfeita do energético. Tá? Por isso que ocorre a cura. A cura espiritual, sim, eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente precisa entender isso. Que situação, em que contexto, como é que isso acontece. Tá? Então, os miasmas enfraquecem as defesas naturais do organismo em determinadas áreas e criam uma tendência que propicia uma posterior manifestação da patologia. Que é tudo isso que eu estou falando. Né? Os miasmas estão mais relacionados com os efeitos vibratórios dos agentes etiológicos do que com os efeitos físicos sobre o organismo. Eles produzem influências energéticas, fisiológicas, que predispõem a pessoa à doença. Como podem ser transmitidos de geração para geração, aí é que está, que eu falo que a gente herdou dos antepassados. Os miasmas são de via energética, pela qual acontecimentos ocorridos na vida dos pais podem ser transmitidos aos filhos. Então, a homeopatia vem e corta. A homeopatia vem e corta esse elo energético de pai para filho. Ela corta o efeito geracional. Tá? O miasma, ou seja, o conceito de miasma, proporciona-nos a interpretação do velho ditado que diz: os filhos herdam os pecados dos pais. À medida que nós vamos nos tratando homeopaticamente,
nós vamos limpando as nossas moléculas de DNA, vamos limpando o nosso DNA geracional e vamos sendo nós mesmos. Tá? Os miasmas ficam armazenados no corpo sutil, influenciam o mental e emocional. Alguns miasmas são transmitidos geneticamente para gerações seguintes. Na verdade, podemos dizer que os miasmas são um padrão cristalizado do karma. Beleza? Gratidão ao coração de cada um de vocês que estiveram conosco, né? Gratidão ao Márcio e até a próxima terça. Na próxima terça a gente continua e algumas outras terças. Então, tá dando aviso. Próxima terça-feira, continuando com os miasmas na homeopatia. Gratidão a quem esteve presente. Gratidão, Valdo. Um ótimo dia e até a semana que vem. Um grande abraço. Gratidão nossa, Márcio. Lembrando que em outubro a gente começa com homeopatia. Legal. Valeu, Valdo. Grande abraço. Até mais. Grande abraço. Gratidão. Até mais.